Olá, aqui é o professor Roberto Monteiro, da disciplina de Resistência dos Materiais. E neste vídeo vamos fazer uma análise de vigas com o uso de um software online. Trata-se de um software gratuito que pode ser acessado através do link mostrado nesse endereço aqui, que apresenta o programa Optimal Beam. Um software bastante útil para quem deseja fazer cálculos de vigas. Então vamos acessar esta página e conferir os recursos desse programa. Temos aqui a tela inicial do programa, é um programa gratuito com opção para upgrade através da assinatura. Para o nosso uso, os recursos gratuitos são suficientes, mas caso alguém queira fazer assinatura, tem aqui o ícone de atualização. Aqui existe um tutorial de como usar o programa, que de certa forma é o que nós vamos ver aqui, com dois exemplos que eu separei. Vejam que as primeiras informações são colocadas aqui. Nós temos a escolha do sistema, está no métrico. Se nós clicarmos aqui, muda para o sistema em inglês, que nós não vamos usar. Então vou clicar novamente, métrico. Aqui temos unidade de metro para comprimento. E aqui a força em quilonewton. No nosso caso, os problemas exemplificados estão usando forças em newton. Então vou clicar aqui e escolher newton. Aqui vamos entrar o comprimento da viga. A palavra length em inglês é comprimento. Aqui tem uma opção de seção, mas essa opção ela só está disponível para quem fizer o upgrade. E como essa opção não é necessária no nosso estudo, nós vamos pular essa parte aqui. Abaixo tem os tipos de apoio. A palavra support em inglês quer dizer apoio. O primeiro caso aqui é um apoio pivotado, segundo gênero. Depois um apoio deslizante, primeiro gênero. E em seguida o apoio engastado, ou engaste, que é o terceiro gênero. Abaixo temos as cargas aplicadas, que podem ser cargas pontuais ou concentradas, carga distribuída e momento concentrado, que em algumas situações pode ser considerado na análise de uma viga. Então, para iniciar, vamos dar uma olhada num primeiro problema, conforme eu vou mostrar a vocês. Trata-se de uma viga biapoiada. Temos aqui a extensão de 4 metros, aqui o eixo X, distância em metros, de 0 a 4. Veja que a 1 metro da origem existe uma carga concentrada de 1.200 newtons. Em seguida, a partir de 2,5 metros até a extremidade direita, de 4 metros, temos uma carga uniformemente distribuída de 120 newtons por metro, de modo que nós vamos utilizar estas informações no programa para proceder à análise matemática da viga. Mas antes de inserir os dados no programa, gostaria de fazer uma breve observação. Considerando que o programa é originalmente em inglês, poderia-se pensar, por que não usar o Google Tradutor? E a resposta é que poderia ser uma opção interessante, apesar de que na tradução do Google, algumas palavras ficam muito diferentes do que seriam usadas tecnicamente. Por exemplo, viga em inglês é beam, mas a palavra beam também significa feixe, como feixe de luz. E essa palavra apareceria aqui no lugar de viga. Além de outras expressões que poderiam causar uma certa confusão. E ainda há um outro problema. Eu tentei utilizar o programa traduzido para o português, e algumas ferramentas ficam indisponíveis ou não trabalham corretamente. Por exemplo, quando é necessário inserir apoios, na versão traduzida, não é possível colocar mais do que um apoio na viga. Então, no caso da viga biapoiada, isso seria um problema. Ao passo que na versão original em inglês, esse problema simplesmente não ocorre. Então, diante de tudo que nós vemos aqui, a opção é trabalhar com um programa originalmente em inglês. Vamos inserir aqui o comprimento da viga, conforme nós vimos naquele desenho.
Só lembrando um pouco, 4 metros de extensão, carga concentrada de 1.200 newtons a 1 metro, carga uniformemente distribuída de 120 newtons por metro, começando a 2,5 metros da origem e terminando a 4 metros, ou seja, na extremidade direita. De modo que nós vamos então colocar o comprimento da viga, 4 metros. Digitei 4, posso clicar aqui fora. E ele vai utilizar esse espaço como representação da viga. Em seguida, vamos inserir o apoio articulado à esquerda. Eu vou clicar aqui. Ele abre uma janela e tem aqui localização do apoio, ou seja, a posição do apoio. Eu poderia colocar a distância em relação à origem, ou, caso o apoio já esteja em uma das extremidades, aqui eu posso escolher o lado esquerdo ou o lado direito. Nesse caso, eu vou clicar em Left Side, que é lado esquerdo. Adiciono e eu tenho aqui o apoio do segundo gênero. O outro apoio, que seria o deslizante do primeiro gênero, está aqui. Eu vou clicar. Como ele se encontra na extremidade direita, eu posso também aqui ao lado colocar Right Side, e ele coloca a distância da extremidade a partir da origem. Se esse apoio não estivesse na extremidade, eu poderia editar isso aqui, colocar, por exemplo, 3, 1,5, 2, qualquer medida inferior a 4 metros. Mas como aqui já é a extremidade, conforme o problema mostra, então vamos adicionar. E aí temos o apoio do segundo gênero e apoio do primeiro gênero. Na viga, que tem uma extensão de 4 metros, vamos agora colocar uma carga concentrada de 1.200 newtons. Então, carga concentrada está aqui. Aqui são cargas aplicadas e point, que significa ponto, refere-se a uma carga pontual ou concentrada. Então eu vou aqui clicar em point. Ele pede a posição e, conforme nós vimos no desenho, está a 1 metro e o valor dessa carga é de 1.200 newtons. Então eu tenho posição e magnitude, adiciono. Aqui está a carga concentrada de 1.200 newtons. A outra carga é uniformemente distribuída, então seria o caso dessa opção aqui. Eu vou clicar. Aqui colocamos a posição inicial. Lembrando que, como se trata de um programa em inglês, aquela medida de 2,5 metros deve ser escrito como 2,5, porque no sistema inglês o ponto separa casas decimais, enquanto que para nós o ponto separa casas de milhar. Mas como o programa é em inglês, vamos colocar 2,5. A posição final, 4. Como se trata de uma carga uniformemente distribuída, a razão do carregamento é constante, ou seja, é a mesma carga de 120 inicialmente e 120 ao final. Então, com essas informações, nós adicionamos e aqui está a carga distribuída conforme é apresentado no problema. Após inserir todas as informações, nós podemos agora executar o programa, clicando aqui em Run, que é a opção para realizar os cálculos. Então, clicando, o programa em seguida apresenta aqui reações, diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Vejam que as reações são dadas com um sinal negativo. E, curiosamente, conforme eu pude testar nesse programa, o sinal que é mostrado aqui é o contrário da convenção que nós adotamos nos cálculos de estática. Ou seja, nós convencionamos que sinal positivo indica a força para cima e sinal negativo indicaria uma força para baixo. Ele está dizendo aqui que a força de reação na posição 0, ou seja, aqui na origem,
é de menos 933,75. Para nós seria 933,75, porque ele usa o sinal inverso. O que ele chama de negativo, para nós seria positivo. Da mesma forma, a reação no apoio à direita, a 4 metros da origem, ele coloca como menos 446,25 newtons. Para nós seria 446,25 newtons. Repetindo, ele inverte o sinal. Portanto, quando o programa der um sinal negativo para a força reativa, lembre-se que essa força aponta para cima. E quando ele der uma força com sinal positivo, significaria que a força reativa estaria apontando para baixo. Então, isso é uma curiosidade. No nosso caso aqui, vemos que as duas forças reativas, obviamente, apontam para cima, cada uma delas com esses valores respectivamente. E no caso do diagrama de esforço cortante, nós temos desde a origem até a extremidade o comportamento mediante o cisalhamento ao longo da viga. De modo que aqui está o esforço cortante máximo, denotando aí o ponto de maior vulnerabilidade da viga no que se refere a romper-se por cisalhamento. Já no diagrama de momento fletor, nós observamos que o máximo está no ponto de aplicação da força de 1.200 newtons. E quando aproximamos o cursor, aparecem duas informações, a posição e a magnitude do momento, ou seja, a 1 metro, temos o momento fletor de 933,75 newtons metro. E este aqui é o momento fletor máximo, que seria usado para o cálculo de dimensionamento da viga. Os demais cálculos que não são apresentados ficariam disponíveis numa versão paga do programa. Mas para o nosso estudo, o que importa de fato é saber o momento fletor máximo e, obviamente, as reações conforme o programa forneceu neste exemplo. Então vamos dar uma olhada em mais um exemplo para concluir este vídeo, de modo que vocês possam utilizar o programa sem grandes dificuldades. Temos agora uma viga engastada, ou seja, só existe apoio aqui do lado esquerdo, na origem. A viga possui uma extensão de 5 metros, de modo que a 3 metros da origem atua uma força concentrada de 240 newtons e na extremidade à direita uma força de 360 newtons. Então vamos inserir essas informações aqui no programa e ver qual é o resultado. Eu vou atualizar a página do programa para zerar todas as informações. E assim começamos tudo de novo. A força em newtons. O comprimento da viga agora é de 5 metros. Só existe um apoio, que é o engaste aqui, olha. Tipos de apoio. Engaste, que fica exatamente à esquerda. Então eu vou adicionar. Depois temos uma força concentrada a 3 metros da origem. Então uma carga pontual aqui. Posição 3. E o valor é de 240 newtons. Adiciono. Está aqui. E a outra carga é concentrada na extremidade. Então, novamente, eu vou clicar em Point, carga concentrada, coloco aqui 5 metros, que é a posição dela, e o valor de 360 newtons, adiciono, já está construída a viga. Para resolver, basta clicar em Run. Caso alguma dessas informações estivesse incorreta, eu poderia editá-las aqui. Se eu clicar em qualquer uma dessas opções, eu posso editar a posição, magnitude, o que for. No caso do engaste, a posição só mudaria da esquerda para a direita, né? Porque não existe engaste no meio da viga. Mas, se fosse um apoio do primeiro ou do segundo gênero, eu poderia trabalhar editando a posição aqui. E caso queira remover uma dessas informações, eu clico na lixeira e eu poderia então inserir uma outra informação no lugar da que eu excluí. Mas vamos clicar em Run e executar o programa. Veja que novamente nós temos aqui reações. Como a viga é engastada,
ela apresenta dois tipos de reação no apoio. Um é a força reativa, como aqui o sinal menos significa o contrário do que nós convencionamos, a força reativa no engaste é de 600 newtons para cima. E o momento reativo de 2.520 newtons metro no sentido anti-horário. Realmente aqui o sentido está correto de acordo com a nossa convenção. No diagrama de esforço cortante, nós temos aqui o esforço cortante máximo, ocorre na origem e se estende até os 3 metros. Então essa é a região de maior vulnerabilidade para a ruptura por cisalhamento, enquanto que no caso do momento fletor, o máximo está exatamente na origem, onde há o apoio do engaste. E esse momento é de 2.520 newtons metro. De modo que este aqui seria o valor utilizado para o dimensionamento da viga. Então, de modo geral, nós podemos observar que a utilização do programa é bastante simples, não tem nenhum mistério, basta praticar. É bom também para treinar um pouco o inglês. E fica aí a dica para quem precisar resolver problemas de cálculos de vigas com um recurso gratuito, bastante interessante, disponível online. Desejo bons estudos e até breve.